Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, minha gente. Olha aí essa velocidade implacável do tempo, nós temos no mês 5, maio, mês das mães. Ô, mães, hein? Oxalá quem tem ainda, que aproveite, nós temos aqui promoções até pro dia da mamãe. E outros que já não tem mais, né? Eu não tenho mãe, muitas pessoas não têm, minhas filhas não têm, enfim... São momentos, assim, de muita tristeza, evidentemente, né? O Dia das Mães, mas a gente tem lembranças maravilhosas, né? Das mães, das histórias, quando éramos pequenos, maiores, os acompanhamentos das mães, né? Nos acompanhando para a gente ter uma jornada maravilhosa na vida. Então, o Dia das Mães é um dia importantíssimo. É um dos dias mais importantes do calendário de comemorações do nosso país. Talvez do mundo, né? Eu acho que o mundo inteiro comemora o Dia das Mães. Então, te liga aí, Dia das Mães. Muito bem. Programando para o final de semana. Olha aqui, ó. Nós temos que ver, então, todos os protocolos para que você respeite perfeitamente os protocolos. Pandemia, Covid-19. Está aí o governo do estado insistindo com isso. Não abre mão. Governador Eduardo Leite, né? Autoridades infectologistas, prefeito Sebastião Melo, né? Mauro Esparta, secretário de saúde do município. Então, te liga, respeita, porque quando dá zebra, minha gente, é um perigo. Tem gente que vai... hospitaliza e não volta, lamentavelmente. Então, só se dá conta, muitas vezes, a pessoa que um familiar, um amigo, enfim, tem esse tipo de problema, né? E aí a coisa complica. E só passar por isso aí, não precisa o óbito, só passar por isso aí é muito complicado. É filme de terror. Então, respeita, tá bom? Vamos adiante, então, falando do esporte e do futebol. E antes disso, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e de Grupo Zafre, 86 anos. O melhor supermercado do planeta, tá bom? Então tá, a Juventude sai na frente e vai buscando uma vaga na final, ganhou do Internacional lá na Serra. Então tá aí o Juventude, né? Jogando lá no esportivo, no campo do esportivo, no estádio esportivo, reclamando muito da grama e tal. Mas, pô, pegar o elenco do Internacional, com todo respeito à Juventude, né? Pega a folha de pagamento do Internacional, o valor de quanto pagam para o seu treinador, tudo, tem que ter uma diferença, né, minha gente? Não adianta fazer tudo isso aí e chegar na hora é tudo igual. Então não tem que pagar caro, buscar medalhões. Então tá. E o Grêmio passou também pelo Caxias, 2-1. Então os dois clubes aí, o Internacional, eu diria que é o que está numa situação complicada e também o Caxias. Então se encaminha agora no próximo final de semana para as finais, aí se decidir as finais. A dupla joga em Porto Alegre com seus adversários, a dupla Caju. Silvio Lopes. Zé Silva, você falaste muito bem que a dimensão do Inter não condiz com o resultado do jogo. O Internacional, mesmo jogando num gramado que foi alegado e não tinha condições, e realmente não tinha, o Internacional tinha que se impor. O Internacional tem muito mais time, com todo respeito à Juventude, muito mais time que qualquer outro time do futebol do Rio Grande do Sul, claro, exceto a dupla Grenal, que elas competem naturalmente nas suas competências. Mesmo assim, José Silva, o Internacional perdeu, mas não está perdido. Ele pode reverter com tranquilidade no Beira-Rio. O Grêmio teve um resultado lógico. O Grêmio ganhou do Caxias porque é mais time que o Caxias. Ele impôs a sua autoridade e a sua competência. Só que, mesmo tendo ganho, o Grêmio também não garante a sua ida para a final. Então, os dois estão com a situação indefinida. Vai tudo ser resolvido no próximo final de semana, José Silva. Aliás, eu vou dizer, o Caxias tem uma equipe muito bem estruturada. Muito bem treinado. Seu elenco, tem um preparo físico invejável. Bem treinado. Muito bem treinado, sem dúvida não. Pena que lá está saindo o diretor de futebol, o treinador vai embora, alguns atletas também abandonam. Não sei se abandonam, não sei se termina contrato, enfim, né? Muitos são contratados só para o Campeonato Gaúcho, né? Enfim, outros talvez estejam para os clubes. Assim, você imagina o seguinte, já em épocas normais do Campeonato Gaúcho, sem a pandemia, a dificuldade dos clubes do interior para sobreviver é grande. Imagina agora, com a pandemia, sem resultados que eles têm financeiros de outras fontes que lá eles têm internamente nas suas cidades, não existe condições de manter um plantel mesmo que regular. E por isso que sofrem muitos clubes do interior. Por exemplo, lá em Uruguaiana, na minha terra, nós tínhamos 3 times, Fel, Carril, Saviana e Uruguaiana. Nenhum deles conseguiu sobreviver, fecharam os clubes, são amadores hoje. E assim, Bagé, Pelotas, alguns times que estavam lá, outros locais do Rio Grande do Sul, não conseguiram resistir essa questão financeira. O futebol hoje é feito de muita grana, precisa de muito dinheiro para manter mesmo um time modesto. Perfeito. Paulo Olímpio Souza.
Bom, tratando-se de futebol, temos que cuidar do meu Inter, que ontem teve um malogro na Serra, perdeu por 1-0. Desculpas de um campo ruim, assim como a altitude lá na Bolívia. E alterna, como numa gangorra, goleia num dia e perde, mas perde vergonhosamente uma partida inteira com apenas um chute a golo. É uma inoperância ofensiva alarmante. Então, nós vemos, e estou constatando isso, que o Inter, nessa alternância, não está chegando a dar confiança nenhuma aos seus torcedores. E acho que não tem confiança no próprio time. Veja, Silvas, o Inter agora tem que fazer 2 golos no domingo. Praticamente é possível se ele alternar como tem alternado os resultados. Mas ele tem no meio da semana o Olímpia pela Libertadores. O Olímpia tem uma história trágica aqui no Beira-Rio. Nos tirou numa semifinal da Libertadores. Não era final aquela? Não, Era semifinal. Semifinal ou final. Eu acho que era final. O importante é que nos tirou. Tirou. Então seria um bom momento para uma revanche. Mas o que está acontecendo com o Inter? Eu aprecio o futebol, eu gosto muito de futebol, mas eu não consigo ter o menor prazer em assistir o Internacional jogando. É uma rotação de 33 rotações por minuto, contra o futebol de hoje é 78, Silvio. Então, aqueles passes para trás, aquela saída de bola, eu já disse aqui no programa que é uma orquestra, pode ter uma partitura bonita, boa música, mas precisa bons executores. Esse sistema não está funcionando com o Internacional. E isto é lamentável. Acho que o Grêmio já está com meia mão no tetracampeonato gaúcho. Acho que com essa rodada aqui vai ser difícil de mudar o quadro. E se chegar no Grenal, nós andamos com aquele pânico de Grenal, né? Já confessado, inclusive, pelos próprios atletas. Vamos ver, vamos aguardar. Mas o que está acontecendo no Inter também, por outro lado, e que está me deixando bem chateado de assistir, é a ingratidão do Guerreiro. O Guerreiro, todos nós sabemos, contratado a peso de ouro, qual foi o retorno que ele deu ao time? Primeiro, ele, impedido de jogar, teve custeado pelo Inter quase um ano aguardando seu retorno aos campos de futebol. E agora, com nova lesão, ficou custeado pelo time mais um ano. E seu contrato termina, encerra no fim do ano. 8 Grenal, nenhum gol. Nenhum gol, o que é pecado mortal para um centroavante do Internacional. Não é isso? Bem lembrado, Sérgio. E agora, no final do seu contrato, ele pede a rescisão do contrato, porque, evidentemente, deve ter uma proposta. Ninguém toma essa iniciativa tendo que pagar uma multa pela rescisão, né? Mas ele dá como causa um tratamento injusto da direção do Internacional em relação a ele, do clube em relação a ele. E aí é que se revela uma gigantesca ingratidão, a meu juízo, sem conhecer, verdade, os subterrâneos dessa história. Mas o que está noticiado me leva a essa conclusão. Ingratidão pura desse atleta com um clube que lhe deu toda assistência, uma torcida que lhe apoiou e esperava, isso é verdade, muito mais dele como paga por todos esses cuidados que tivemos. Perfeito. Sérgio Perotto. Sabe, Zé Silva, naquele tempo que o Uruguaiana tinha 3 times de futebol, como disse o Silvio,
Era outra realidade, né? A dupla Grenal ia para o interior e era só descobrir qual seria o placar. Impossível, praticamente, o time do interior vencer. Era muito raro. Um time do interior ser campeão, então, era uma coisa como o cometa Halley. Os tempos mudaram, a dificuldade é grande. E hoje, só colocar a camiseta num time como o Grêmio, como o Inter, pela força da sua história clubística, não basta. O Grêmio e o Inter estão desarranjados e o Paulo Olímpio está indignado com o time dele, o Internacional. Olímpio, o Internacional foi vice-campeão brasileiro, Paulo. Vice-campeão brasileiro. Tu tem que partir dali para frente. Não, chegou um treinador e voltou para trás, mudou o time, inventou, e por fatalidade do destino, ele tirou o volante, que para mim é um dos melhores volantes do Brasil, e colocou de zagueiro, foi quem tomou o gol lá do Juventude. Né? Então, quer dizer, está inventando umas modas e não funciona. Agora o Grêmio está com um treinador novo, está começando a se organizar, precisa ter uma estrutura de time, não adianta botar a camiseta que não vai. Olha, teve que parir uma bigorna para não perder o empatar com o Ipiranga lá, com erro de arbitragem em Erechim. E também sofreu muito lá na Serra, não é um jogo fechado. Inclusive o Silvio falou, não está decidido, embora o Grêmio ganhou, e nem o Inter, que o Inter perdeu. Mas cada vez mais, principalmente nesses jogos que são mata-mata, e os times do interior eles vêm estudando a dupla Grenal e fazem uma final de Copa do Mundo. Então eu concordo, não está nada decidido e vamos para a final aí com muita atenção, porque só a camiseta não ganha. Muito bem. Voltando ao Paulo Guerreiro, eu diria, e ao Internacional, tá? O Internacional vem sofrendo, o Paulo Olímpio Souza, que é o pessoal aí que assiste o programa assiduamente, sabe aqui quem é gremista, quem é colorado, sabe que você é colorado, o Silvio é gremista, eu sou gremista, o Perotto é gremista. O Internacional vem sofrendo, não é no campo, o Internacional vem sofrendo desde a diretoria, que é culpa dos eleitores que elegeram, por exemplo, aquele cidadão, aquela direção que botou a mão no cofre, roubou do clube, detonou o clube, raspou os cofres. Tanto que esse Barcelos, novo presidente, disse que outro dia, uns 20 dias atrás, que o clube não tinha dinheiro para pagar luz e água. Tá? Que ia vender atletas, inclusive, para fazer caixa. Demitiu 60 funcionários. Enfim. Então, o que acontece? Aí, vamos adiante. Daí teve esse outro cidadão aí que foi presidente agora, também não teve sucesso, perdeu o brasileiro, está com a taça na mão, ele não tem culpa, ele não entra em campo. Eu sempre digo que o Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro, foi naquele jogo com o Sport Recife, no Beira-Rio. Eu também acho. E tem mais, esse cidadão aí, atleta, Paulo Guerreiro, é um ingrato. Por quê? Ele tinha cheirado tudo que tinha direito, e aí o Internacional contratou o sujeito com suspensão na FIFA. Olha só o gesto do clube. Um grande atleta, renomado, craque, não sei o que tal. Aí o sujeito, depois disso, sofreu uma lesão. Ficou mais agora, não sei quantos meses, parado. E aí está reclamando do clube que é ingrato. Ingrato é ele, o Paulo Guerreiro, peruano. Está compreendendo? E outra coisa, essa rescisão só acontece se ele pagar 12 milhões e meio para o clube. Porque tanto o clube, tanto o Internacional, se fosse mandá-lo embora, tinha que dar 12,5 na mão dele. E ele, para ir embora, tem que dar 12,5 para o Internacional. Tem que pagar essa multa, mas ele deve estar, Silvio, ingrato, tu também concorda, foi o que eu disse. Essa ingratidão tem um preço caro, se é para dar essa rescisão. Mas deve ter uma proposta. Ele é um imediatista. Ele deve ter alguma proposta. Sem dúvida. Tem clubes que querem levar o rapaz. Agora, há quem diga que agora a seleção peruana tem não sei quantos compromissos que ele vai ser convocado. Daí ele vai embora de novo. Aí o Internacional pagando. Não paga durante. Não paga durante. Tem uma informação que o custo Paulo Guerreiro para o Internacional foi de 40 milhões de reais. 40 milhões. Qual foi o retorno desse investimento? Zero. Ele não fez um gol em Grenal. Nada. O que é pecado, eu já disse para o Sérgio, para um centroavante do Internacional, isso é pecado ele para fazer gol, imperdoável. Ele para fazer gol em Grenal tem que jogar no Grêmio. Aí ele faz gol em Grenal. Tá bem. Teve um outro problema muito sério, o Guerreiro, e aquele outro que veio do exterior, que foi do Grêmio, né? Foi uma maior fria. O custo-benefício foi um erro terrível. Aquele que fez o gol do Batalha dos Aflitos para o Grêmio lá. O Anderson. Não, a verdade verdadeira é que a fórmula que sempre deu certo foi o investimento nas divisões de base. Agora, eu não entendi também quem deu o retorno desses veteranos, mas não tem a nomeada de um Guerreiro, é o atual centroavante do Grêmio, que está dando... Diego Souza.
O Diego Souza... Bom e barato. Bom, barato, sem problema. E goleador. E goleador. Agora, eu não entendi, não sei porquê, com o lateral que vocês têm na reserva, jovem... Wanderson, trazer Rafinha. Mas Erro. O futuro vai responder O presidente não queria. a minha indagação. Erro. Vamos continuar, os clubes que estão na miséria, especialmente o meu, o teu diagnóstico eu concordo com ele. Vamos investir nas divisões de base e vamos investir para o futuro. Chega de trazer medalhões em fim de carreira. Agora, eu em relação ao Rafinha, eu não entro no mérito dos valores que ele foi contratado. Agora é um baita atleta, apesar de tudo. Não, é bom caráter, bom atleta, tem um histórico muito bom. Muito bom, muito bom. Mas terá tudo futuro? Bem, poderia. A minha indagação é essa. Não é uma necessidade... Terá futuro? Vamos aguardar. São competições. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana. Não, tá certo. Vamos ver. Então tá, vamos adiante. Então, vamos agora falar, sabe de quem? Vamos falar do Banrisul, o grande Banco do Sul, aquele que estende a mão quando a gente precisa, estende a mão quando a gente quer prosperar, crescer, né? Investir em negócios, né? Enfim, tá aí o Banrisul, o nosso grande Banrisul, o banco de todos os gaúchos que tem as taxas mais civilizadas. E por isso eu digo, Banrisul Digital, o aplicativo que tem a sua cara. Bah, é igualzinho. Tudo no seu tempo. Olha só que maravilha. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Agora vamos falar, sabe de quem, meus amigos? Do Armazém do Queijo Empório Gourmet. É um negócio fantástico, o Armazém do Queijo. Só delícias, maravilhas nós encontramos no Armazém do Queijo Empório Gourmet, que fica aqui, sabe aonde? Ali em Petrópolis, na rua Murilo Furtado 254. É um negócio fantástico, né? Tem de tudo por lá. Olha aí o João Tumeleiro, olha aí só, saudades do João Tumeleiro, tá? Desde a semana passada eu não vejo essa figura ímpar, maravilhosa, esse diplomata que sabe tudo de gastronomia, o João Tumeleiro. Então olha aqui, ó, padaria, queijaria, mercearia gourmet, tudo isso em Porto Alegre. Aí, isso é uma oportunidade ímpar, singular, para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital. Eu já disse e vou repetir, Rua Murilo Furtado 254 em Petrópolis, estacionamento tranquilo na frente, toda a quadra pode estacionar, então é um negócio fantástico, tá bom? Segurança, tudo de bom e só maravilhas que você encontra no interior do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Tá aí, ó. Olha só que espetáculo. Queijos nacionais importados, frios nacionais importados, maravilhas você encontra lá. Vinhos, delicatessen, olha aqui, minha gente, é um negócio fantástico. Pizzas, empadas. Nem me fala. Olha aqui, então te liga. Eu falo mais um pouquinho de lá. Temos lá patês, vinhos, biscoitos, geleias, camarão, pato, marreco, salmão, cestas para presentes, pratos prontos. Às sextas-feiras tem pratos maravilhosos, né? Especiarias, pizzas, chás, geleias. Quer mais? Te manda para o Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado por João Tumeleiro e uma super equipe de colaboradores. Sabem tudo de gastronomia de primeira grandeza. Armazém do Queijo, Rua Murilo Furtado 254, aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados fechado e teleentrega. Você faz o seu pedido, em seguidinha está chegando ao seu domicílio, seja ele residencial ou no corporativo, imediatamente. Então é tranquilo, Armazém do Queijo. Está aí os telefones sempre no seu monitor, né? Pelo WhatsApp é o 8020-7107, o fixo é o 33920085, tá? Quando der para botar onde está o número aí, Ana, fica bom. Daí o pessoal pode escrever em casa ou gravar. Aliás, hoje é uma moda, né? Quando se tem alguma coisa, a gente troca um pouquinho, Ana, pode? Aí quando tem, você fotografa, né, o endereço que está na tela e aí já está armazenado no seu telefone. É um negócio maravilhoso. Não tem que buscar caneta e tal. Então, um negócio maravilhoso. Está ali, ó. O Murilo Furtado, pá.
Essa é a Ana. Eu até estou preocupado que a Ana vai entrar de férias, viu, minha gente? Vai fazer falta, Ana. A Ana é altamente profissional e joga no time da gente, sempre tentando fazer o melhor para o nosso programa Atividade. Tá bom? Então tá. Vamos adiante, então, falando do Simers, que é o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, ó: nesse momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos dessa pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Então, te cuida, tá, minha gente? Te cuida, porque não é fácil. Vamos falar agora de Sucos Petri. 28 anos nesta bancada, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes, é a bebida de todas as estações. O mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. A bebida de todas as estações, uva laranja, 100% natural. É bom demais. Então tá, vamos embora. Paulo Olímpio Souza. Bom, eu quero prestar uma homenagem a ti e ao programa. Muito bom, muito obrigado. Pelo Dia Internacional da Imprensa Livre. Maravilha, que muito obrigado. comemora no mundo hoje. Esse programa, que tem 28 anos em atividade, muito obrigado. Merece essa homenagem, porque aqui nunca houve qualquer cerceamento de opinião para os seus convidados. Perfeito. E eu falo por experiência própria. Isso é liberdade de imprensa. Correto. Indispensável para qualquer sistema democrático e político saudáveis. Sem imprensa livre, todo o Estado absolutista, todo o Estado totalitário toma conta. Assim houve com o nazismo na Alemanha, com o comunismo na União Soviética, com o fascismo na Itália, com a ditadura castrista em Cuba, com Chávez e Maduro na Venezuela. Não há imprensa livre, não há liberdade de opinião nos jornais. E assim em qualquer Lá estado tem mordaça. Totalitário. Isso significa mordaça e não há contraditório de nada, a não ser a palavra oficial com seus veículos oficiais, como o Pravda, lá na União Soviética, o RAM em Cuba. Aqui já quiseram fazer isso. Já também quiseram. Mas, enfim, é o dia que deve ser festejado e se queremos ter um sistema democrático, político sério, precisamos da imprensa livre. E a imprensa livre é oxigênio para qualquer democracia e sistema democrático. É verdade, Silvas, sim, que vocês todos militam na área, sabe que a imprensa é imprensa como em qualquer atividade humana. Imprensa mais séria, menos séria, mas mesmo séria ou menos séria, mesmo censurável em alguns momentos, a imprensa tem que gozar do prerrogativa de liberdade. Por isso é que aqui, no Atividade, que está em funcionamento, em atividade, como seu nome diz, há 28 anos, eu respiro liberdade de opinião. E isto é, para mim e para quem nos assiste, sinal de saúde. Obrigado. Partindo de Paulo Olímpio Souza, com essa figura querida, competente, um PhD, um advogado de grande alçada, eu agradeço sensibilizado as palavras. E transfiro também toda a sua homenagem a Silvio Lopes, que é um querido companheiro, de jornalista também. Então, nós agradecemos aqui as suas palavras, a sua homenagem. Paulo Olímpio Souza, muito obrigado por esse reconhecimento, por essa avaliação, que eu digo meio constrangido, muito nítida. Aliás, esse programa, em 28 anos, Paulo Olímpio Souza, jamais sofreu qualquer processo, qualquer contestação.
Muito bem, parabéns. Pode também. procurar no judiciário, onde quiser. Esse programa jamais foi coibido, contestado. Alguém do outro lado que se sentisse ofendida, uma autoridade, uma pessoa física, um empresário, nada. Maravilha. E é um programa que tem opiniões, muitas vezes, fortes. Eu já vivencio há algum tempo aqui, já tivemos entre os participantes discussões, algumas até bem pesadas. Perfeito. Mas nunca houve coerção, nunca houve limitação de liberdade de opinião. Isso, para mim, é fundamental. Fundamental. E a liberdade de imprensa. Silvio Lopes. Seu Silva, eu como tu, eu tenho 50 anos de jornalismo. Hoje eu vou fazer uma apreciação crítica da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, para mim, é como gravidez. Ou ela existe ou não existe. Não existe meia gravidez. Nós vivemos hoje no Brasil um momento crítico da chamada liberdade de imprensa. Eu acho que num sistema democrático como o qual nós vivemos, existem dois grandes pilares que sustentam uma democracia ampla e irrestrita: as liberdades individuais e a liberdade de imprensa. As liberdades individuais já nós não temos mais. E a liberdade de imprensa nós temos restritamente. Por quê? Veja bem, os grandes jornais, as grandes redes de televisão hoje, elas encobrem a verdade. Elas não dizem a verdade. Hoje, por exemplo, nos jornais, está publicado aqui uma matéria da Associação Nacional dos Jornais, claro, corporativamente defendendo as grandes empresas, que afinal de contas as verbas públicas sempre é bom. E a esquerda injetou muito dinheiro nos jornais e televisões nacionais. É por isso que eles fazem o que estão fazendo no Brasil. Então, nesta propaganda, a Associação Nacional dos Jornais diz assim, ó: o jornalismo brasileiro vai continuar cumprindo a sua missão de buscar a verdade. Falou certo, buscar a verdade, porque eles não estão praticando a verdade. Hoje, a mídia nacional, os grandes veículos, a Globo, seus puxadinhos, como existe aqui no Rio Grande do Sul, os grandes jornais, como existe aqui a Zero Hora e o Sul, a exceção é o Jornal do Comércio e o Correio do Povo, mas as grandes mídias hoje estão atreladas a uma ideologia que elas defendem, porque neste período em que a esquerda esteve no poder, ela injetou bilhões e bilhões de dinheiro nessas redes para sustentar as posições que elas tomaram e os lucros dos grandes empresários da mídia nacional. Então, eu fico com muita tristeza, como jornalista há 50 anos, tendo trabalhado, repito aqui, no Jornal do Brasil, no Estado de São Paulo e no O Globo, e aqui nos grandes veículos de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, sendo comentarista, crítico, como sempre fui. Eu fico muito triste em ver a nossa imprensa ser hoje motivo de piada fora do Brasil. Porque aqui, por exemplo, anteontem, nas grandes manifestações do país, a mídia omitiu como sempre. Ela omite a verdade. Então, omitir a verdade é estabelecer restrições à liberdade de imprensa. Nós não temos liberdade de imprensa no Brasil e eu temo muito, José Silva, que nós estejamos caminhando para uma situação de ditadura total. Eu me lembro muito bem, e estive em grandes veículos no tempo da ditadura, chamada ditadura militar, e para a ditadura precisava matar muita gente para ser uma ditadura, e não sofri quase nada, absolutamente nada. A única coisa que a gente não podia fazer na chamada ditadura militar era criticar o governo. Hoje, a liberdade de imprensa que se dá é justamente para atacar o governo. Perfeito. Sérgio Perotto. Eu queria assinar embaixo do que o Silvio acabou de dizer, como uma crítica ao momento atual. É importante verificar isso, mas compreender também, professor Paulo Olímpio, a sua colocação de liberdade de imprensa, assim, lato sensu. Quer dizer, tem um ditado que diz: eu posso não concordar com nada do que dizes, mas fale o que quer dizer. Eu defendo o teu direito de tu dizer. Por quê? O que está acontecendo? Observa isso aí, Silvio, na tua crítica, que é a minha também. Há órgãos de imprensa que sistematicamente atacam uma determinada ideologia, determinado governo. Pois aí o que acontece? Eles terão que arcar com as consequências do que dizem. Hoje, as redes sociais estão substituindo, muitas vezes, órgãos de imprensa. E aí o Silvio levantou ontem o desserviço que a imprensa tradicional prestou, a maior manifestação da história desse país, no 1º de maio, onde os trabalhadores verdadeiros foram para a rua para defender a Constituição, para censurar o Congresso Nacional, para defender o voto auditável e apoio ao governo Bolsonaro, claramente essa pauta, e a imprensa tradicional nem convocou e nem divulgou
Entretanto, foi a maior manifestação da história. Na capa do New York Times, na página central do New York Times, a manifestação do Brasil. Só que ele não veio. E aqui no Brasil eu vi uma, por exemplo, assim, que foi hilariante, professor Paulo Olímpio. Diz assim: dezenas de veículos pró-Bolsonaro atrancaram o trânsito. Dezenas, olha bem. E nem se deram o favor de dizer centenas, já que eram milhares. Mas tudo bem, arquem com a consequência. Então eu defendo a liberdade. A rede social, aos milhões, por exemplo, o jornalista da Safra, do perfil e da estatura de um José Silva e de um Silvio, Alexandre Garcia, ele colocou, agora entrou nas redes sociais, ele já tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Qual é um programa da Rede Globo que tem 2 milhões de telespectadores raros? Então ele sozinho, uma pessoa. Então, quer dizer, concordo contigo, deixe que divulgue, liberdade da imprensa com a responsabilidade. Senão, o povo nas ruas, o povo com as alternativas, vai escolher o que quer. Escolhe a atividade, por exemplo. Quando eu falei, e vocês têm toda a razão, que a imprensa é imprensa, mas eu não restringi liberdade de ninguém. Sim. E não deve, a meu juízo, ser restringida. Se uma imprensa, e nós sabemos e conhecemos, é tendenciosa, ela tem liberdade de ser tendenciosa, vai arcar, como vocês disseram, com as consequências disso. Vai arcar com as consequências disso. Mas a outra imprensa saudável, independente, com liberdade também ampla. Não se pode restringir a liberdade de ninguém na área da comunicação social, nem da internet. Da rede social. Nem da rede social. É verdade. Então, que o Supremo tentou censurar. Claro. Exatamente, esse veículo novo e revolucionário é a grande polícia da má imprensa, da tendenciosa imprensa. E já se aperceberam disso. Ontem eu assisti a um programa de larga escala, de larga audiência, Manhattan Connection, que agora está aqui na TV Cultura, e se comentava a respeito disso. O que vai se fazer com a internet? Como é que se vai limitar a internet? Não tem como. Então, é uma arma que o povo tem, com liberdade, não deve ser cerceado. Isso aí. Quem vai salvar? E vai estabelecer um equilíbrio. Quem vai salvar a nossa democracia, a nossa liberdade de imprensa, é aqueles que eles rotulam de fake news. A fake news hoje não é da rede social. A fake news é da Rede Globo, dos seus puxadinhos, dos jornais como a Zero Hora, que aliás tem uma... Desculpa dizer, Silva, tem um artigo hoje na Zero Hora, que uma das escritoras diz assim que permitimos que um bando de alucinados, nós, tomassem a nossa bandeira como símbolo de sua ignorância e desse governo que de patriota nada tem. Olha, eu nem vou dizer o nome dela, essa senhora aqui é uma petista de carteirinha, é esquerdista, psicopata, que precisa ser internada. Agora, um jornal como a Zero Hora do seu Maurício Sirotsky Sobrinho, que hoje permite que gente desse estirpe escreva e dê opinião nesse jornal, com certeza Maurício hoje estaria decepcionado. Isto é contra as liberdades de imprensa, é contra a dignidade de um profissional. Essa mulher que escreveu isso aqui, essa senhora que escreveu isso, que não tem gabarito ético e moral para dizer que eu sou antipatriota, quer dizer que o presidente Bolsonaro... É porque, claro, o presidente Bolsonaro está hoje derrotando aqueles esquerdopatas que ela sempre apoiou, a dona Marta Medeiros, né? Então, certamente o Maurício estaria muito triste por ver o seu jornal hoje sendo palco, sendo veículo de pessoas que não têm o mínimo de condições éticas, morais e intelectuais para escrever no jornal. Isso aí é o que está a confirmação do que eu estou falando. Eu também defendo a liberdade para esta cronista escrever o que bem entende, mas ela já teve a resposta à altura num veículo que não pode ser cerceado. Arque com as consequências. Então, arque com as consequências. Então, isso aí. O apanágio do pensamento e da sua liberdade de ser explicitado é que eu defendo e sustento.
e que não se cerceie nenhuma imprensa, nem a que a gente goste ou a que não goste, mas também nem a comunicação social por qualquer instrumento que venha. A sociedade é que vai fazer esse filtro. Exatamente. Com certeza. Perfeito. Vamos adiante falando do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Modelo nacional, ok? Ele é referência no país por toda a sua estrutura, suas realizações, sua gestão. E a chamada que eu dou aqui é essa aqui, ó. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Um talento, um jovem, fazendo um estágio maravilhoso na sua empresa, né? E levando e buscando oportunidades. Conheça o programa de aprendizagem do CIE do Rio Grande do Sul, que é espetacular, entre outros programas e outros projetos que realiza o CIE do Rio Grande do Sul. Dá uma olhada. Ok, tá aí, é. Tá bom. Viu só que maravilha? Agora vamos falar do barranco subindo ou descendo a portagem, ponto de encontro. Aliás, o barranco, nesse final de semana aí, com flexibilizações, etc e tal, minha gente, bombou. Especialmente as suas áreas externas. É um negócio. Porque o barranquinho tem esse privilégio, esse predicado. Eles têm áreas externas maravilhosas. Tem as internas climatizadas e tem as externas, ao ar livre, espetaculares. Melhor show, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital dos gaúchos. 51 anos tem o barranco, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco, Barranquinho, telefone lá do barranco, a tela entrega está bombando sempre. Aqui, ó, 51-3331-6172, lá no Barranquinho. É o 51 30 28 23 10. Olha só que chopp, hein? Barbaridade. É um espetáculo. Então, só coisas boas. Quem comanda aquela maravilha ali, da primeira churrascaria com carne certificada do Brasil, chama-se Elson Furini. Tá? Ali no Barranquinho nós temos o Léo Piscini comandando. Tá? Então, um negócio fantástico. O Barranquinho subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco, só coisas boas. Tá aí, ó. Olha só que costela maravilhosa. É um negócio, né? Olha o lombinho com queijo. Isso aí é um carro-chefe também, né? O barranco, todo mundo saboreando. E por aí vai, né, minha gente? Só coisa boa, tá? Olha aí só. Olha que espetáculo de assados. Barranquinho subindo ou descendo a Protásio. Olha essa pizza, que espetáculo. Então te liga, dá tempo ainda, te manda para o Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Aí um parrigeiro, né? Olha só que maravilhas, que delícias para quem, né, adora uma gastronomia de primeira grandeza, especialmente a nossa comida típica do Rio Grande do Sul. Olha aí, o Léo Piscini, né, e a equipe de garçons, né? A gente não identifica tanto essa turma, porque estão todos de máscara, né? Está lá o Léo. O Léo é o que comanda o Barranquinho. Grande Léo Piscini, homem lá de Nova Prata, tá? Te liga que é espetacular. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Duas frentes. A Auxiliadora Predial está em várias frentes, mas eu digo a base, a sua sede, Porto Alegre, o telefone é 51 32 16 6100, lá em São Paulo, a sede da Auxiliadora é 11 23 48 4000. E o site é auxiliadorapredial.com.br. E a melhor dica para que você tenha administração de condomínios, compra e venda de imóveis e carteira de aluguéis com segurança para o seu patrimônio, né? Você aluga o seu imóvel, a Auxiliadora Predial cuida dele na relação com o seu inquilino e na hora que você recebe o imóvel de volta, ele está nas mesmas condições em função do rigor, né, da cautela que aplica a Auxiliadora Predial em cima do seu patrimônio, tá bom? Então, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Empresa, ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecidos em valores éticos como transparência e responsabilidade. Uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é o 51 32 28 1999 e o site é aspecir.com.br. Quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. É indispensável que qualquer
chefe de família, enfim, que tenha responsabilidade, tenha um plano de previdência complementar. E aí surge a importância das PECIR, previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Paulo Olímpio. Eu estou assistindo, como todos nós, o espetáculo triste da CPI da Covid. Uma CPI inoportuna, instalada no meio de um governo com o propósito único de impedir que esse governo ande. Se criou um espetáculo no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, em que os protagonistas são conhecidíssimos. Sob a relatoria de Renan Calheiros, está montado o circo, com um objetivo bem definido: responsabilizar o governo pelas mais de 400 mil mortes e confirmar um conceito de genocídio que existe no Brasil. Isso faltando 2 anos para a conclusão do governo, quando o Congresso devia estar cuidando da reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, está cuidando e preocupado com essa Covid. Diz o presidente da Câmara que vai dar andamento a essas reformas. Será possível essa coincidência? Haverá essa sincera intenção de pensar-se em coisas sérias e que venham ao encontro dos interesses do país? Não. Lamentavelmente, Brasília, mais uma vez, frustra as nossas expectativas e se cria um obstáculo enorme para que esse governo chegue a termo, construindo aquilo que prometeu ou que queria fazer. Pensa-se e direciona-se para um pleito em 22. Nós estamos no início de 21, meus caros. Vamos ficar discutindo eleição até lá e a realidade brasileira. Tem um outro Brasil que está trabalhando. Tem um outro Brasil batendo recordes em colheitas. Tem um outro Brasil querendo fazer e trabalhar. E temos Brasília criando obstáculo para que esse Brasil ande. É lamentável, senhor. Nós temos uma invasão de poderes extrapolando a sua, a sua alçada. É lamentável, para não dizer que é uma vergonha. Mas eu vou mostrar o jornal dos mais famosos do planeta, o que mostra na sua capa. Olha só, New York Times. Olha a capa que ele dá hoje. Tá aí, ó. Olha esse povo, essa multidão, verde e amarela, democracia, democrática, em ordem, pacificamente, dizendo que não está satisfeita. Por que essas manifestações? As eleições são ano que vem, em outubro. O pessoal está se manifestando hoje, o pessoal está com medo de poderes que invadem áreas que não são as suas. Estão mandando mais que o presidente da República, o que é absolutamente irregular. Irregular. Paulo Olímpio. Isto, e essa demonstração popular, mais uma vez, é a inconformidade do povo com esse estado de coisas. Ana, pode botar mais um pouco? Então, se nós queremos vivenciar um Estado democrático de direito, vamos cuidar da harmonia dos poderes, não invasão de poderes, como está acontecendo. O Supremo não tem mais limites. O Supremo passou a governar o país. E os pequenos partidos que hoje são a oposição descobriram esse caminho e entram com suas cautelares e as canetas atômicas de um ministro, de um magistrado qualquer do país, no território, obstaculiza projetos importantes e contra o interesse social. Me parece isso tudo uma
subversão realmente. Ok, muito bem. Ana, maravilha, Ana. Muito bom, muito obrigado. Mostramos a capa do New York Times, né? Esse jornal que transcende, né, na imprensa norte-americana e no planeta. É um jornal absolutamente respeitado, que dá na matéria de capa essa manifestação dos brasileiros. Essa turma aí, né, que é rechaçada por tanta gente que quer o pior do país, que quer o mal do nosso país, que quer, mais uma vez, saquear o nosso país. Saquear, mandar o nosso capital para os países comunistas a fundo perdido. Aqui para nós não tem, para os outros tem. Mandaram aqui pelo seu Lula, pela dona Dilma, mandaram carretas, bilhões, Brasil afora. Nós não temos recursos aqui para nosso povo, mas para essa gente aí da esquerda, Cuba, Venezuela, Bolívia, etc. e tal, vai dinheiro a rodo. Fundo perdido, não volta mais. Não tem. Eles não têm como pagar, nem que quisessem, eles não vão pagar, mas não tem como pagar. Isso que foi genocídio, né? Porque a Fundação Getúlio Vargas, eu trouxe esse dado aí a semana retrasada, eu tenho a assinatura da Fundação Getúlio Vargas onde eu estudei, ela fez um estudo e calculou que o Lula e a equipe dele, a esquerda brasileira, de 2003 a 2014, roubaram 3 trilhões de reais. Só para você ter uma ideia, 3 trilhões de reais é metade do PIB brasileiro. O PIB brasileiro hoje, pela Fundação Getúlio Vargas, é calculado em 6,2 a 6,3 trilhões de reais. Pois o PT e a esquerda, que tomou posse em 2003, roubaram 3 trilhões de reais. Quem é o genocida? Será que não é o Lula e a sua equipe, a esquerda, que dominou esse tempo todo e roubou esse país e tirou o recurso da saúde? Tanto é verdade que na Copa de 2014, está aí para vocês todos verem, está na mídia toda, é só para recuperar, o Lula disse que não, nós não vamos construir hospital, vamos construir estádios. E ali, quantos milhões ele matou? Mas, no entanto, o Bolsonaro é o genocida. Com relação ao que o doutor Paulo Olímpio, com muita propriedade, falou, essa questão do Supremo, mas como é que não poderia ser diferente? Desde 2003, o PT e a esquerdopatia deles acabaram instrumentalizando o Estado, todo o Estado, do Judiciário em todas as instâncias, Ministério Público, empresas públicas, universidades, escolas, tudo. Eles doutrinaram o Brasil, né? E, claro, o Supremo Tribunal Federal, dos 11 ministros, 8 prestaram serviços diretos ao Lula ou ao partido dele. O que se poderia esperar desses Supremos? Que não favores, estarem hoje retribuindo favores obtidos pela esquerda. E é por isso que a instituição mais antidemocrática, na minha visão, mais antidemocrática, mais totalitária desse país, chama-se Supremo Tribunal Federal e muitas partes do Ministério Público. Fala, Sérgio Perotto. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal proibiu o governador Eduardo Leite de que os professores furassem a fila na vacinação. Furassem a fila porque é o que dizem, assim, jocosamente. Ou seja, o Estado não tem poder nenhum de mudar nada. O Supremo Tribunal decidiu. Lá no Rio de Janeiro, outro ministro monocraticamente decidiu que nem o pessoal da área de segurança e nem os professores também podem ser vacinados. O J.R. Guzzo, um jornalista, hoje na homenagem que vocês fazem aos jornalistas, aqui puxado pelo nosso amigo Paulo Olímpio, ele disse na manchete dele que quem governa o Brasil é o STF. E depois ele faz um arrazoado dizendo por quê. E cita inúmeros casos. Ele manda, ele dá as cartas e joga de mão, Paulo Olímpio. É verdade. Ele decide o que os governadores e prefeitos fazem, Silvio. É ele que faz. Ele está interferindo realmente. Essa CPI que está... A CPI do Covid não sairia se o Supremo não determinasse. Então ele botou o dedo e a mão e o braço inteiro dele lá. E aí os senadores que têm o rabo preso, para falar o bem popular aqui, de vez em quando, baixa o espírito Bernardone em mim, é o rabo preso mesmo, e eu vou esperar o quê? Eu vou esperar que algum senador, ou o presidente do Senado, implante uma CPI do Supremo, com tantos pedidos que tem lá? Não vou esperar isso, é querer demais. Então, realmente, o Supremo ele está governando o país. E a única forma de nós atacarmos o golpismo da mídia, que muitas vezes se sobrepõe, é com o povo nas ruas, é com a maioria da sociedade. Assim que nós vamos combater, é o único jeito. O que o político tem com relação à CPI, voltando à CPI, é lógico que com o pedido que foi feito para que o Renan
tendo um filho governador em Alagoas, e processos, não poderia relatar uma CPI dessa envergadura, o ministro Lewandowski, numa canetada, disse não. Ele pode. Ele pode. Então, o que o governo agora reagiu? O ministro da Justiça, que é um policial federal hoje, vai estender, com a Polícia Federal, que ele comanda, investigação em todos os governos estaduais e prefeituras. Então, a CPI vai criar uma balbúrdia política investigativa, vai transformar esse país num grande inquérito. São mais Polícia Federal. Criando mais problemas, mais embaraços para que saia desse buraco econômico que estamos vivenciando justamente com a crise sanitária. Lamentavelmente, tudo isso está acontecendo. Qual a origem? Brasília. Lamentavelmente, parece que os males não vêm só do vírus, mas vêm de Brasília também. Perfeito. Vamos adiante. Minha gente, vamos falar do Grupo Zafre. Modelo de supermercados no planeta, né? É um negócio fantástico. Olha aqui os cartões Zafre, minha gente. Milhas aéreas, por exemplo, é um negócio fantástico. Tem gente que com as compras que fazem no Grupo Zafre, todas as lojas, né, do Grupo Zafre, viajam pelo Brasil lá fora, para o exterior, com milhas aéreas. Quem tem cartão Zafre tem vantagens singulares, parcelamentos, preços lá no assoalho de toda a sua, todos os seus produtos que estão em venda, não só os do supermercado, compras, né, para abastecer a sua despensa, mas eu digo como refrigeradores, ar-condicionado, conjuntos de panelas, etc. e tal, né? Forno micro-ondas, refrigerador, entre outras coisas. Tem centenas e centenas e centenas de produtos. Aí tem que ter esse cartão Zafre, os dois, tá? Benefícios extraordinários. Mas o Grupo Zafre sempre, nas datas mais lindas e importantes, manda muitas homenagens para os seus clientes e para a comunidade rio-grandense, né? Por exemplo, mensagem do Grupo Zafre agora, domingo, Dia das Mães. Dia das Mães, então, uma mensagem do Grupo Zafre. Assista. Quantos beijinhos você ganhou da sua mãe e não lembra? Quantas vezes ela te embalou, cantou canções de ninar e você também não lembra? Você não lembra de muita coisa, mas está tudo, absolutamente tudo, aí, dentro de você. Neste Dia das Mães, apenas deixe transbordar. Que maravilha, hein? São mensagens maravilhosas, né? Muito lindas, né? Profundas, né? A pessoa fica examinando o conteúdo da mensagem, é maravilhosa. Esse é o Grupo Zafre, sempre ligado na sua comunidade. Então vamos adiante agora, minha gente, falando, sabe de quem? Vamos falar aqui exatamente do governo do estado, tá? Eu tenho que falar do governo do estado aqui, que traz uma mensagem que você tem que ficar também ligadíssimo, porque ela é importante para que haja a famosa flexibilização, e agora dia 10, que é a próxima segunda-feira, talvez até na sexta, sábado, o governador Eduardo Leite estará reexaminando com o seu comitê, né, e que acompanha todos os danos que provoca a Covid-19, a pandemia, estará revisando as quedas, graças a Deus, que vem acontecendo, das internações, UTIs, etc. e tal, graças a Deus, e poderemos chegar aí numa bandeira vermelha com cogestão. Certamente Porto Alegre, com o prefeito Sebastião Melo, certamente podemos até passar por uma laranja aí, minha gente. Olha que espetáculo que está chegando aí. Mas depende de você atender esse apelo do governador do estado aqui, Eduardo Leite, que está preocupado com a sua comunidade aqui, em relação à Covid. Olha aqui, ó. Agora, uma mensagem do governo do estado sobre denúncias em relação ao desrespeito dos protocolos de prevenção. Então, o pessoal não está atendendo, tem muita gente que abusa, está compreendendo? Não usa máscara, não usa álcool gel, não evita aglomerações, etc. e tal, promove festas clandestinas e uma série de outros absurdos que não pode, porque nesse momento a gente tem que respeitar para todos nós nos salvarmos desta pandemia louca que invadiu o mundo. E para a gente sair disso aí, minha gente, depende da atenção e da participação de vocês em atender os protocolos, os decretos. Dá uma olhada.
Ainda estamos vivendo um momento muito difícil da pandemia e, infelizmente, muita gente continua desrespeitando as medidas sanitárias. Por isso, para evitar que a Covid faça ainda mais vítimas, denuncie aglomerações, festas e qualquer desrespeito aos protocolos de prevenção. Acesse denuncia181.rs.gov.br ou ligue 181 e ajude a salvar vidas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E aí a manifestação do governo do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Fazendo esse apelo para você e fazendo um apelo na defesa da sua saúde, da sua vida, dos seus familiares, dos seus amigos. Então se liga, né, minha gente? Para a gente sair desse atoleiro aí, dessa areia movediça, por favor. Paulo Olímpio. Mas temos que atender esse apelo. Hoje eu estava vendo que mais de 10 festas em Porto Alegre foram proibidas. É impressionante. O pessoal abusa, né? É um abuso, é uma irresponsabilidade. Né? E nós já estamos progredindo. O estado do Rio Grande do Sul, ou melhor, é o estado que mais vacinou. Já estão caindo os índices da vacina. Isso já é um bom sinal. Vamos nos aguentar, pessoal, que é isso? Qual é o problema? Parece que está funcionando como uma lei seca, proibindo as festas, mais elas acontecem, e a responsabilidade, e mais do que responsabilidade, a solidariedade humana, o respeito ao próximo, é isso que deve comandar. Mas, ô Silvio, eu tenho outro assunto. Nós estamos vivenciando o progresso, a ciência, a industrialização, trazem alguns inconvenientes. Agora nós temos, no campo da criminalidade, um novo crime que está começando a surgir, a extorsão cibernética. Isso aí é um negócio complicado, mas está dando confusão. Houve uma invasão de vírus no Tribunal de Justiça. Sistema do Tribunal de Justiça. Não se diz, nenhuma autoridade oficial falando pelo tribunal, diz que foi protagonizado um ato de extorsão. Quer dizer, é como manter um refém e pedir para soltá-lo pagando uma determinada... Mas se cogita disso também. Então, o que houve? Eu não sou muito familiarizado com essa tecnologia, mas pelo que a imprensa falou, chama-se ransomware. É um sistema de criptografia que bloqueia arquivos. Então, eu que trabalho hoje na área da advocacia, não podemos acessar o sistema do Tribunal de Justiça. A nossa Justiça Estadual, que pela pandemia já estava andando a passos de tartaruga, limitadíssima fisicamente, os processos físicos estavam inacessíveis porque os foros estavam fechados, agora também via internet não se tem acesso aos processos. Cerco total. Como? Cerco total. Cerco total, mas com graves e sérios prejuízos a toda a comunidade. Todo mundo tem questões, tem interesses que estão em jogo nos processos judiciais. Né? E mais, os processos criminais que andam e que também as pessoas estão se beneficiando com a sua lerdeza. Então, as consequências disso são muito sérias. E eu fico aqui me solidarizando com o presidente, que é presidente do tribunal, que é meu amigo, ex-colega, Voltaire de Lima Moraes, um excelente desembargador e administrador, se vê no seu mandato, que é de 2 anos, enfrentando pandemia, enfrentando agora essa invasão cibernética no sistema do tribunal. Paulo Olímpio, nesse momento ainda eles não conseguiram ter acesso? Não, exatamente, eles não estão conseguindo... Só os mais novos processos. Liberar. Os novos processos. Não estão ainda liberando o uso da internet. Há um trabalho enorme, todo mundo debruçado sobre o problema,
e não se consegue ainda, não se conseguiu resolver. Estão buscando alternativas e eu digo isso de forma hilária, até vou voltar à máquina de escrever. Eu, durante a minha atividade forense, Silva, já enfrentei, já vi processos manuscritos, usei a máquina de escrever. A outra revolução foi a revolução da internet e nós estamos voltando agora às origens. Vamos voltar. Nossa máquina leteira. É verdade. Pega o Olivetti, Hamilton. Hamilton, é verdade. E os jornalistas como o Silvio, ele é do linotipo do Telex, não era, Silvio? É, me lembro. Do chumbo. O fax veio moderno. Eu até tenho medo, porque o mundo está exposto a essas invasões de hackers e isso pode dar um boom mundial numa dessas aí. Silvio, também desculpa. Isso é um verdadeiro terror. Eu sempre desconfiei desse negócio. Eu não tenho nenhuma segurança nisso aí. Silvio, deixa eu fazer uma pergunta para remeter, bem curtinha, para o Paulo Olímpio. Quer dizer, até o Tribunal de Justiça foi invadido. E as urnas eletrônicas? Não. Ou só elas que são imunes? Isso agora criou um argumento novo para aqueles que querem auditar o voto impresso. Não, o processo do voto impresso. Olha aí. E parece que nessa mesa tem alguns... Há males que vêm para o bem. Há males que vêm para o bem. A melhor coisa é a caneta e a cédula. Olha que eu participei de pleitos com a cédulazinha. Mas o que havia de... Não, eles iam para os armazéns. Também era uma coisa horrorosa. Iam para os armazéns do Porto aqui, do Cais do Porto. Aquela contagem do céu. Sabe que eu fui... A minha primeira promotoria foi em São Francisco de Assis. O juiz era... O João Fórmulo era um tipo excelente juiz, mas muito tímido. Então, todo o processo eleitoral do pleito municipal, São Chico, dividido, São Francisco de Assis, 2 candidatos muito fortes, e então tinha que instruir os mesários. E eu me encarreguei de organizar toda a eleição e tal e tal. Pois bem, vamos ao pleito. Sérgio... Voto a voto, urna a urna, sessão por sessão. Diferença de um voto no final. O meu voto. Porque eu votei lá, né? O meu voto fez a diferença. Houve recurso, houve isso. Olha, foi uma situação séria. Mas salvamos o pleito. Mas... a fiscalização daquelas cédulas impressas era uma trabalheira. Isso que São Chico é pequeno, imagina. Mas houve lá e em Garibaldi, diferença de um voto. E o Tribunal Regional, na época, firmou a jurisprudência que a recontagem só se tivesse na sessão... anulado lá na sessão passada, senão teria preclusão. Na Rádio Guaíba, que eu trabalhei com muito orgulho na Rádio Guaíba, o tempo do Flávio Caras Gomes, do Adroaldo Streck e tal, do Lazier Martins, do Lupe Martins, do Edgar Schmidt, nós fazíamos muito, Silva, aquela cobertura de eleições. Então, a contagem das eleições era uma coisa fantástica, realmente. Uma trabalheira, né? Trabalheira, medonha. Uma semana. Uma semana inteira. Então era plantões, a gente fazia lá no... Eu fazia muito lá no Grêmio Náutico União, lá no Petrópolis, enfim, essas... Mas eu ainda defendo, embora eu sei que aqui há colegas que propugnam pela volta do voto impresso, mas eu acho que o sistema eleitoral implantado, apesar desses riscos, e não obstante esses riscos, e agora vai se prevenir mais. Agora, voltar ao voto impresso como antigamente seria uma regressão insuportável. Perfeito. Minha gente, vamos falar aqui do RDC Shopping, né? Que é um negócio fantástico, está bombando o RDC Shopping, né? Olha aqui, ó. Friozinho chegando, né? Pô, agora nada melhor que um vinho, né? Olha aqui, friozinho chegando, nada melhor do que terminar o dia, jantar, enfim, batendo papo aí em casa, com a patroa, com os filhos e tal, né? Sem aglomeração, tá, minha gente? É o dia com uma taça de vinho de primeira qualidade. Olha aqui, apresento para vocês
um vinho especial em homenagem ao Chico Tasca. O Chiquinho Tasca, carinhosamente chamado. Tá aí, ó. Olha aí, tá aí essa garrafa linda, maravilhosa, com a fotografia, né, do Chiquinho Tasca, essa figura singular que nos deixou precocemente. Foi uma personalidade em Porto Alegre e também sócio da churrascaria Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Ele era sócio do Elson Furini. Um vinho com uva taná, vem numa garrafa de 750 ml, tem a foto do Chiquinho estampada na garrafa e você pode adquirir o vinho que está com venda exclusiva no RDC Shopping. Então não perca tempo e adquira o vinho no rdcshopping.com.br e receba na sua casa, tá bom? Tem promoção especial para a compra de 6 unidades, portanto 6 garrafas, de R$ 420 por R$ 310 e entrega grátis em Porto Alegre, minha gente. Olha só que vantagem. Se você também quiser comprar a unidade individual, só quer uma garrafa, não tem problema. Aí vai pagar R$ 70 uma garrafa do Taná. Maravilhoso, essa uva espetacular. E o Taná se harmoniza com aquele entrecô do Barranco, nem me fala, Paulo Olímpio. Então, olha aqui, ó. Homenageando o Chiquinho Tasca, essa figura querida de todos nós, né? Quem não conheceu o Chiquinho Tasca, né? Ele era um diplomata sensacional, amigão, bonachão, sempre, né, circulando entre os clientes do Barranco Barranquinho. Mas Deus o levou, vamos respeitar, não tem. Então te liga aí nessa promoção do rdcshopping.com.br, recebendo na sua casa. E se quiser uma garrafa só, é R$ 70 e as 6 de 420 por 310. Então te liga, mais tarde temos o RDC Shopping aí, qualquer informação adicional, mas vale a pena, tá bom? E é uma bela homenagem, né, ao Chiquinho Tasca, você saboreando aí o seu jantar, o seu happy hour, o seu almoço, etc e tal, com vinho de primeira grandeza, tá bom? Vamos adiante aqui, homenageando as mães, né? Vamos às mães, que agora temos essa homenagem que, minha gente, olha aqui, ó. Então está na hora de você se ligar com uma programação diferente para sua mãe. Original, ela nunca ganhou esse presente na sua vida, como uma mãe, como mãe, que é o Velejo no Guaíba. Olha aqui, ó. Sorteio das Mães. Velejo no Guaíba e Swan Hotel, em parceria para aproveitar o convívio com a sua mãe ao máximo. Olha que passeio nesse nosso Guaíba. É lindo, maravilhoso. Já pensou em passar a noite numa suíte do Swan Hotel, almoçar lá e depois curtir um super passeio de veleiro pelo Guaíba à tarde? Aproveite que a hora é agora. Os sorteios são 2 hospedagens no Swan de Porto Alegre, com café da manhã, almoço, bebidas não inclusas e 2 passeios no Velejo do Guaíba. Dias 26 e 27 de maio acontece isso aí. Vai dormir no hotel com a tua mãe, acordam, tomam café, curtir o hotel, almoçar juntas e às 15 horas vão para o passeio velejando pelo Guaíba. É diferente essa programação, ela nunca teve isso aí a mamãe, tá? Para participar, preste atenção. Seguir as páginas @Velejo no Guaíba e @Swan Hotéis no Instagram. Curtir o post do sorteio e marcar um amigo nos comentários. Telefone para falar com a Priscila Dávila. Está aí no seu monitor. Fotografa aí com o seu celular. Telefone 51 999 25 27 18, Priscila Dávila. E aí você vai encantar a sua mãe com essa originalidade deste presente, deste passeio. É extraordinário. É uma coisa diferente, maravilhosa. Que ideia bacana, hein? É, uma ideia luminosa, diferente, né? A mãe merece. É, claro que sim. Então se liga, tá aí, ó. Tá? Vamos adiante então. Vamos adiante agora, falando, sabe de quem, minha gente? Do Di Paolo. Di Paolo Galeto, com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e delivery. Também tem o Expresso Di Paolo em Porto Alegre e Caxias do Sul, né? Com atendimento presencial e delivery. O Expresso é maravilhoso porque o Expresso tu compõe mais ou menos o teu prato. Escolhe, tem vários padrões, né? Eu quero esse, quero aquele, quero assim, quero assado. E aí você... e tem o outro sequencial que você é diferente. Daí é no Galeto Di Paolo mesmo, tá bom? Então te liga aqui, horários de cada casa e mais informações sobre o serviço nas redes sociais. @AmoDiPaolo e @Expresso Di Paolo. Expresso Di Paolo em Porto Alegre, Caxias do Sul, com atendimento, como eu disse, presencial e delivery.
E temos aí o artista, né, o Paulo Jeremias, liderança do grupo Di Paolo, que participa de um filme lindo, maravilhoso, emocionante. Inclusive, o Paulo Jeremias esteve aqui no nosso programa sexta-feira e ele assiste o VT, o filme, e se emociona e vai às lágrimas. É muito bonito. E tem que ser artista mesmo. É um visionário, empresário, grande empreendedor, mas também tem esse sentimento todo, né, da nona, da culinária, né, da serra, né, da cultura italiana. Isso tudo deixou o Paulo Jeremias bem emocionado quando esteve aqui conosco sexta-feira. Dá uma olhada aí nessa mensagem do Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Olha aqui, minha gente, no último final de semana, sexta-feira, mais precisamente, a 30, aconteceu o aniversário de 30 anos do Grupo CCG Saúde, comandado, né, como diretor técnico e presidente do conselho, o médico Francisco Santelena, nosso amigo também, que frequenta bastante o nosso programa. E nós hoje ainda vamos lembrar esse momento ímpar dessa trajetória, dessa história do CCG Saúde, que nasceu lá em Canoas e hoje contempla de maneira extremamente importante a expectativa dos seus conveniados, sejam eles pessoas físicas ou as jurídicas. É um negócio fantástico, o crescimento e o que oferece o CCG Saúde. Por isso que eu digo, em 30 anos de vida, nós do CCG Saúde nunca paramos de investir no cuidado, sempre agregando pessoas que nos tornaram melhores a cada dia. Pacientes, empresários, colaboradores e parceiros, unidos em um modelo de saúde mais inclusivo, de qualidade e bom para todos. Cuidando da saúde de quem conta com a gente. Chegamos até aqui. E é assim que queremos construir o futuro. CCG Saúde, há 30 anos, cuidando de gente de verdade como você. Então, os cumprimentos a toda a diretoria, aos colaboradores do CCG Saúde, que é um grupo, né? Hoje, então aí agora na metade do mês de maio estarão começando a operar aí o Hospital Humaniza, que é uma referência hospital no país do Mercosul, por toda a sua dimensão de equipamentos, né? Salas cirúrgicas, etc. e tal, e bem como a equipe que vai atuar nesse hospital, o Hospital Humaniza, aqui em Porto Alegre, na rua Ramiro Barcelos, quase Cristóvão Colombo. É espetacular. Então, os cumprimentos e cumprimentos a todos aqueles que tiveram a ideia luminosa de fazer seus convênios com o CCG Saúde, seja a pessoa física ou as pessoas jurídicas, evidentemente as empresas. Tá bom? Um abraço e vamos em frente, Paulo Olímpio. Eu estive aqui semana passada, ou retrasada, e referi, Silvas, que eu não gosto de trazer assuntos do meu escritório para o programa. Não, mas o senhor tem assuntos do escritório? Mas tem um assunto de repercussão geral. Tecnicamente é assim que se chama. O escritório ingressou no Supremo Tribunal com um recurso extraordinário, entendendo que o artigo 42 da Lei 9.430 de 96 era inconstitucional. Esse artigo 42 autoriza a
Receita Federal, os auditores da Receita Federal, criar processos espontâneos com relação às contas e à movimentação bancária das pessoas físicas e jurídicas, mas esse caso dizia respeito a pessoas físicas. Nos exercícios de 97, 98, 1999 e 2000, houve uma autuação fiscal, um lançamento, Sérgio, tu que é empresário, um lançamento de ofício nas contas de pessoa física, entendendo que se o contribuinte não provasse daqueles 3 anos toda a origem de cada um daqueles depósitos nas suas contas, seria omissão de receita. Com isso, estaria autuando o contribuinte de sonegação de imposto. Nós entendemos que esse dispositivo do artigo 42 provocava uma inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que aquilo é omissão de receita... É quem alega. É quem alega e quem investiga. Para provar que houve aumento patrimonial do contribuinte ou gasto não demonstrado a origem daqueles valores. Pois bem, este recurso, Silvas, sim, foi acolhido pelo relator lá e submetido ao Supremo e transformado em caso de repercussão geral, isto é, um caso paradigma para todo o país. Olha aí. O entendimento lá esposado e defendido pelo plenário virtual do Supremo deveria ser acolhido em todos os tribunais do país e deverá ser acolhido a partir da decisão, que lamentavelmente para mim foi desfavorável por maioria. O relator, ministro Marco Aurélio, acolheu a tese, foi seguido por mais 2 ministros, mas a maioria entendeu que o artigo 42 é constitucional. E por isso eu trago ao programa para alertar todas as pessoas, especialmente pessoas físicas, que mantêm contas bancárias, que tenham presente a movimentação bancária e a origem de todos os valores constantes dessas contas bancárias. O que entra e o que sai. O que entra e o que sai, para onde vai. Então, isto mostra que o fisco, que no país está muito bem instrumentalizado. Se há coisa que funciona efetivamente no nosso país e está aperfeiçoado, chama-se o fisco. Né? O Ministério da Fazenda, nesse particular, se equipou, se modernizou e está atuando muito tecnicamente bem. Está muito ágil e muito bem instrumentalizado. Assim, um alerta para os telespectadores, Silva. Sem dúvida. Mantenham suas contas bancárias, mas saibam e tenham o controle documental de toda a sua movimentação. Evidente que há um prazo decadencial, não precisa manter eternamente isso, mas um prazo decadencial de 5 anos, pelo menos. Perfeito. Vamos falar então da Elevato, que é a maior rede, né, de materiais de construção de alta qualidade, né, produtos importados, nacionais. Suas lojas são espetaculares, atendimento de primeira grandeza, e tem a estilo Elevato, que é fantástica, né? Aliás, os arquitetos, né, se socorrem muito com toda a linha de produtos importados nacionais que a Elevato oferece. Aí eles fazem grandes projetos, porque tem produtos, né? Tem diferenciamento, tem diferenciais nesses produtos da Elevato. Olha aqui, ó. A Elevato tem orgulho de ser a maior rede de acabamentos para a construção civil do Rio Grande do Sul.
e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones, o da Matriz, o 51 31 03 94 93 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site é elevato.com.br. Dá uma olhada na mensagem da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Elevato, né, minha gente? Só coisa boa. Agora vamos falar de vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Então te liga com a seguinte mensagem: o mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente de vinhos do mundo, sempre com garantia, economia e qualidade. Passe em uma das lojas e confira. Na Vinhos do Mundo, você encontra os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passe em uma loja e confira. Vários títulos, vários rótulos, todos em promoção normalmente, ou quase todos, vamos assim dizer, combos, parcelamento no cartão de crédito. Se você faz uma compra mais ou menos encorpada, entrega grátis no seu endereço, seu domicílio, tá bom? E também temos aí os combos, como eu disse, e rótulos importantes com parcelamentos e preços lá no assoalho. É um negócio fantástico, Vinhos do Mundo, 3 lojas. Vamos a Cristóvão Colombo, todas elas laranja, né, com a logomarca cor de vinho, com a letreiro branco de Vinhos do Mundo. E essa aí é Cristóvão Colombo, Avenida 1493, no bairro Floresta. Tem estacionamento, segurança e atendimento personalizado. Aí nós viajamos para Alameda Alípio César 203, Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha, as mesmas condições. E já vamos até o Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, também tudo igual. As mesmas condições, estacionamento, segurança e atendimento de primeira grandeza em vinhos brancos, tintos, rosés, espumantes, champanhes, delicatessen e acessórios para sua adega, seu bar, etc. e tal. Parcelamento maravilhoso no cartão de crédito e aquelas maravilhas de ofertas que só Vinhos do Mundo tem. Grandes rótulos com ofertas lá no assoalho, parcelamentos, tá bom? Vamos agora ao Jornal do Comércio, o melhor disparado jornal do estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do país. O jornal que conta a verdade por todas as faces, né? Não tem mentira, não tem fake aqui nas matérias do Jornal do Comércio. São só matérias e notícias procedentes e que contam exatamente a realidade, a transparência na informação, na notícia. Um jornal, né, minha gente, que vai se tornando centenário, né? Centenário. O telefone para assinantes, chegando, madrugando aí no seu domicílio, né? Seja ele corporativo, residencial, no escritório, consultório, na empresa, na loja, madrugando, é o 51 30 13 1300. 51 32 13 1300. Atendimento ao assinante, assinaturas, etc. e tal. Esse é o melhor, eu estou mentindo, Silvio Lopes? Absolutamente não. O Jornal do Comércio há muito tempo é o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Ocupando um espaço espetacular, né? E a notícia como ela é. A notícia como ela é. Como ela é. Sobre o Jornal do Comércio, eu quero dar um depoimento também, Silvio. Sim. Eu assino há muitos anos no escritório Jornal do Comércio. Sim. Tem matérias do interesse dos colegas meus, enfim, né? Sim. É uma leitura bem variada. Marco Antônio Birfel. Como? Marco Antônio Birfel. O Birfel. Boas matérias. O Espaço Vital. Espaço Vital. Na sextas-feiras. Exatamente. O Espaço Vital, eu era superintendente do sistema penitenciário e o governador Jair Soares era governador na época. E o Espaço Vital, uma vez, colocou assim:
motorista da SUSEP usando indevidamente o seu veículo, levando o filho ao colégio. Eu chego na SUSEP às 8h30, 9 da manhã, um telefonema do governador. Me demita esse motorista. Jair Soares, né, senhor? O superintendente, doutor Paulo, me demita esse motorista. Olha aqui no Jornal do Comércio, no Espaço Vital, aí na coluna do Birfer. Eu abri um inquérito, fiz tudo direitinho, né? Não me lembro como é que terminou o inquérito, mas na SUSEP, o Espaço Vital passou a ser denominado Espaço Mortal. Que espetáculo. Minhas homenagens ao Birfer, que continua muito bom. É verdade. Mas o depoimento que eu queria dar é que eu assinava a assinatura e entregava no meu escritório, mas com essa pandemia, a minha presença e dos colegas está mais virtual, está mais na internet do que fisicamente no escritório. Né? Então, eu pedi, fiz contato com o jornal para que viesse para a minha casa. E funcionou com tal precisão que à meia-tarde eu pedi, no outro dia de manhã já estava recebendo o Jornal do Comércio com todas as notícias quentinhas. E o detalhe, ele vem envelopado em plástico, não molha, pode estar descendo um granizo, não chega o jornal molhado. Eu já recebi outras assinaturas que era horror, quando chovia especialmente, e atrasava também, né? O Jornal do Comércio não atrasa, sabe? Ele é absolutamente pontual. Maravilha. Então tá, fala, Sérgio Perotto. Um gancho, dar um pitaco. Pegar um gancho? Num assunto que o Paulo Olímpio levantou ali, né, com relação à ação do escritório. Sabe, concordo, acho que está certo as suas colocações todas, mas eu faço só duas ponderações. Uma, não há um descompasso, doutor Paulo, entre o aparelhamento da Receita Federal para que ela fiscalize, para que os cidadãos de bem e o de mal paguem, com o nível de sonegação no país hoje, que é em torno de 40%, 45%, ou seja, geralmente as pessoas honestas ou que tiveram algum deslize por um descuido, quando inadvertidamente não lançaram alguma coisa, ou esqueceram do que entrou na sua conta um ano atrás, e aqueles malfeitores, que aqueles sim não são alcançados pela teia da Receita. Os malfeitores, eles são preparados, eles fogem. Tanto que a sonegação no país é gigantesca. E esse é um país da burocracia. O senhor lembra do tempo do ministro Hélio Beltrão, da desburocratização. O nosso país, e aqui em Porto Alegre, justiça seja feita ao Melo, ele está tentando com que as empresas que enfrentam burocracia e dificuldade, é um périplo para tu abrir, para fechar, e pior ainda, que hoje eu não tenho que declarar lá. Eu assino um negócio aqui no cartório para dizer que aquela assinatura é minha. Que absurdo isso! País desenvolvido não tem essa burocracia, então há um descompasso, na minha opinião. Tens razão, Sérgio, tens razão, porque a sonegação, inobstante a preparação da Receita, a fiscalização ter se aperfeiçoado enormemente, ainda continua graçando no país. É altíssimo o índice de sonegação e a enorme quantidade de processos, né, que tramitam na Receita, processo administrativo, e na Justiça, pelo crime de sonegação fiscal. Tens razão. Muito bem. Vamos falar aqui rapidamente da Casa dos Óculos. Casa dos Óculos, ali na Rua da Praia, Rua dos Andradas, 1802, Centro Histórico de Porto Alegre, descendo a Rua da Praia à direita, no sentido quem vem da Senhor dos Passos, né, Santa Casa, no sentido da Doutor Flores. À direita, ali é uma equipe altamente qualificada, só armações de última geração, né? Óculos para sol, manutenção, etc. Equipe especializada para atender todas as suas necessidades. De segunda a sexta, das 9 às 17h30, sábado das 9 às 12 horas. O telefone é o 51-3228-6586, tá bom? Te liga com Casa dos Óculos, qualidade a toda prova. Rua dos Andradas, 202, Centro de Porto Alegre. Maravilha, maravilha. E geradores, eu digo que
Daqui a pouco, inclusive está havendo um movimento muito grande do segmento de eventos. Essa turma está numa quebradeira incrível, né? Ou passando dificuldades insustentáveis. Mas está voltando aí daqui a pouco, se Deus quiser. Eu acredito que na metade desse mês de maio, 10 de maio, se tenha boas notícias em relação à volta de muitas atividades, como cinemas, etc. e tal. Então, o que acontece? Se você não tem um gerador na lista de um evento, como, primeiro, uma locação, se o seu evento seja social ou empresarial, corporativo, vai para o ralo, vai perder todo o investimento e vai pagar um mico, porque faltou luz, deu granizo, a rede pifou, sei lá eu o quê. Tem que ter um gerador. E aí aparece a importância de energia positiva, alocação de geradores. Ok? energiapositiva.com.br. Telefone que está aí no seu monitor, que é o 999-866826. Aí a coisa funciona. Então, não deixa, aluga, né? Faz a alocação do gerador por um dia, 2, 3 e vai dormir tranquilo, e der o que der. Faltou luz, o seu acontecimento estará de pé. Todos os seus convidados estarão sendo contemplados com convite, né? Porque senão, minha gente, filme de terror, é um mico, né? Pagar um mico. Então tá. Fala, Silvio Lopes. José Silva, aproveitando aqui rapidamente que o Dr. Paulo Olímpio falou da CPI da Covid, que na verdade essa CPI tem um único objetivo, é responsabilizar o governo Bolsonaro pelo chamado genocídio da Covid. Na verdade é o seguinte, eu estava pensando agora aqui, que o Supremo Tribunal Federal deve estar arrependido de ter tirado do presidente Bolsonaro a responsabilização pela administração do Covid. Sabe por quê? Porque esse vai ser o grande salvo-conduto, o libelo do presidente contra aqueles que forem acusá-lo. E aí fico me lembrando, José Silva, do pai da psiquiatria, Sigmund Freud. Ele dizia o seguinte: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Então o Bolsonaro caiu muito nisso, quer dizer, o que ele falou lá atrás de bobagem está sendo contra ele. E o Supremo vai pagar a responsabilidade também pelo que ele fez e que vai, de certa maneira, isentar o presidente. Bem. Tá. Aí, Sérgio. Tomara. Amém, que aconteça isso. Em 30 segundos, pode marcar aí, Silvio. Doutor Paulo Olímpio, o assunto lá, só para não deixar de fazer essa menção das urnas eletrônicas, não seria retroceder ao passado. Seria uma forma de auditar, da gente poder, em caso de contestação, não ter que reclamar para o bispo. Com todo o perdão, bispo. É só uma força de expressão. Ou seja, eu não tenho que fazer boletim de urna, aquela coisa toda, porque está registrado. Mas há a possibilidade de deixar ele impresso, caso algum partido, alguém queira conferir. Mas não aquele escrutínio demorado. Sim. Deixar um registro para materializar alguma fraude. Para ser auditável. Isso. Mas eu gosto... Temos alguns segundos? Sim. Temos... E que essas minhas palavras sejam alto e bom som, no sentido de apoiar irrestritamente todas essas iniciativas de privatizar serviços públicos que estão deficitários e pesando para a população brasileira. Que a exigência de consulta popular é mais uma restrição à administração pública exagerada, demagógica e desnecessária. Então, que os nossos legisladores, que os nossos representantes na Assembleia tenham essa sensibilidade e que os nossos magistrados tenham sensibilidade com relação às nossas crianças, que com uma felicidade indescritível eles estão voltando às salas de aula e ao convívio com seus colegas. Que haja sensibilidade das nossas representações públicas para essa dramática situação que todos nós vivemos. Muito bem. Eu vou fazer o fechamento do programa aqui, agradecendo aqui Silvio Lopes, Sérgio Perotto, Paulo Olímpio Souza e chamando a atenção de vocês todos, telespectadores, para essa mensagem do governo do Estado, tá bom? Não brinca, são denúncias em relação ao desrespeito aos protocolos de prevenção. Olha, a Covid está derrubando gente, está liquidando com seios familiares, uma série de coisas,
porque o pessoal não respeita. Aí a coisa complica. Então, dá mais uma olhada. Tudo bem aí, Ana? Nessa mensagem do governo do Estado sobre denúncias em relação ao desrespeito dos protocolos de prevenção ao Covid-19, ou a Covid-19, como queira, tá bom? Porque quem não respeita, minha gente, está levando os outros para o buraco, para uma situação crítica, calamitosa e que pode levar ao óbito. Então, te liga aí, dá uma olhada. Ainda estamos vivendo um momento muito difícil da pandemia e, infelizmente, muita gente continua desrespeitando as medidas sanitárias. Por isso, para evitar que a Covid faça ainda mais vítimas, denuncie aglomerações, festas e qualquer desrespeito aos protocolos de prevenção. Acesse denuncia181.rs.gov.br ou ligue 181 e ajude a salvar vidas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok.